Olá, tudo bem? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. Eu já falei anteriormente que quando eu iniciei esse canal, Escrito Fatos, que é nada mais do que a narrativa de fatos já escritos, de histórias baseadas em fatos reais, né, histórias já escritas. E aí por 2 meses eu não consegui, né, não tive tempo, porque eu também trabalho com terapia e, enfim, terapia emocional, tá certo? Enfim, e trabalho daqui e dali, e agora eu estou conseguindo me organizar melhor. Então, essa semana, perdão, essas 2 semanas, essa semana eu tenho gravado bastante vídeo, então eu vou pagar aqui, que é um vídeo por semana, né? Os atrasados, depois eu continuo um vídeo, no máximo 2 por semana, ok? Então vamos lá. O título da história de hoje é A Espera de um Rio. No Nordeste, em muitos lugares, a água tem matado de duas formas. Primeiro, a falta dela, e depois o excesso dela. A minha cidade aqui, especialmente na minha cidade, não aconteceu esse fato terrível, mas em muitos lugares, não só no Nordeste, como no Sul também, né? Tive lá cidades do Sul que aconteceu isso também, em outros lugares, Sudeste, enfim. Então essa história, ela fala de um garoto que tinha uma expectativa enorme à espera de chegar o tempo chuvoso do inverno, né? E esse rio enchesse, porque na cidade não havia entretenimento. Não havia parque de diversões, não havia maneiras assim que se usa hoje, né, para as crianças brincarem, se divertirem. O que havia era a brincadeira do pique-esconde, os bandeirantes e dentre outras brincadeiras de criança da época, né? Então existia uma expectativa muito grande, não só dessa criança em especial, mas de muitas crianças, inclusive dos adultos, de todos, né? A chegada do inverno, para que o rio enchesse nas suas cabeceiras, e ali virava o maior entretenimento da cidade. Virava assim uma coisa muito especial. Isso durava por meses, né? 1 mês, 2 meses, esse rio cheio, e aí ali virava parque de diversão para toda a cidade, né? As pessoas se divertiam mesmo. E quando isso acontecia, era uma coisa assim, muito, como é que eu posso dizer? Perdão. Era algo que envolvia não só as crianças e os adultos dessa cidade em especial, mas das circunvizinhas, né? De outros lugares onde o rio não tomava esse tipo de cheia tão forte, vinha pessoas de outros lugares também para se divertir nesse rio, pulando de árvore de oiticicas, ficava nas margens do rio, e era assim, era uma coisa incrível, né? As crianças, eles desciam, entravam no rio numa certa distância de 1 quilômetro, ou menos do que isso, 500 metros, e eles vinham descendo na água, né? Brincando, se divertindo na água. Isso era muito, muito bacana demais, era uma coisa esperado todo ano, mas nem sempre o inverno aparecia, né? Às vezes por 2, 3 anos, o inverno ele não chegava junto, então o rio não enchia. Então era a maior frustração do populacho e de todas as pessoas que se beneficiavam desse rio, né? Era a maior frustração quando isso não acontecia. Mas esse garoto cresceu junto com todos, evidente, e descobriu que nas palavras de Jesus, Jesus fala de um rio. Jesus fala de uma água que, se alguém conhecesse Jesus através das Escrituras, eles seria beneficiado por um rio, e que esse rio
jamais secaria, jamais deixaria suas ribanceiras. E aquela pessoa melhor que bebesse da água desse rio, nasceria dentro dessa pessoa o seu próprio rio, que jorraria, passaria a jorrar águas para a vida eterna. Nossa, que incrível isso, né? Muito bacana isso. E esse jovem especial conheceu e aceitou essa proposta de Cristo, né? E passou a beber dessa água. E não mais tinha que esperar a enchente desse rio. Agora esse garoto especial, ele passaria a beber todos os dias da semana, do ano, da água desse rio, e dentro dele nasceu uma fonte que passou a jorrar água para a vida eterna. Isso é muito bacana, porque a água H2O, ela nos alimenta, né? Hidrata o nosso corpo, faz com que tudo funcione perfeitamente. Mas é uma água perecível, é uma água que perece. Mas a água eterna, a de que Jesus Cristo falou, essa não perece mais. E aqui eu deixo o convite para que você conheça. Se você não conhece ainda, você passe a conhecer esse rio especial, porque depois disso o garoto e todo aquele que provou e recebeu e aceitou essa proposta desse rio dentro de si, agora não precisa mais esperar todo ano pela enchente do rio esperançoso, um rio falho, né? Mas esperançoso, um rio esperançoso, perdão, mas um rio falho, um rio duvidoso. E aqui eu deixo esse relato, que é uma história simples, mas quem sabe eu possa falar o coração de alguma pessoa. E essa é a história de hoje. Hoje o garoto vive com esse rio dentro de si. Claro que não é água comum, é uma água especial, né? Uma água eterna, cristalina, que jorra para a vida eterna. Então Deus abençoe e vamos que vamos.